Salve, salve aí, pessoal do canal Patrick de Oxóssi. Pessoal, mais um vídeo aqui, Umbanda Responde, com o quadro Umbanda Responde, que no caso é tirando a dúvida, né, de vocês, tá? Olha que bacana, né? É difícil a gente ver um canal de religião afro onde você deixa a sua dúvida, né, e é respondido, né? Porque hoje em dia, pessoal, as pessoas só estão em busca praticamente de views, de fama, e não quer realmente sanar a dúvida do povo, né? Que eu acho que isso que é o importante, né? Eu acho que a maioria dos sacerdotes de Umbanda, dos babalorixás, das iabas, das ialorixás, elas deviam fazer isso, né? Todos deviam fazer isso, que é sanar a dúvida das pessoas, né? Como é que você vai aprender, né, sem esclarecer as suas questões, sem esclarecer as suas dúvidas? E eu acho que isso é muito importante, pessoal, que é perguntar. A pergunta enriquece o conhecimento, a dúvida enriquece o conhecimento, tá? E aqui no canal Patrick de Oxóssi você já sabe como é que funciona. A gente voltou com o quadro Umbanda Responde, aonde você que é inscrito, tá? Então já deixando bem claro, você tem que ser inscrito aqui do canal. Você vai pegar lá, vai digitar a sua dúvida, a sua sugestão. Se você tiver uma pergunta, você digita. Se possível, a gente vai analisar, é claro, e trazer aqui, né, para o canal para sanar a sua dúvida. E a sua dúvida, a sua pergunta, provavelmente pode ser a dúvida de outra pessoa. Então olha que bacana. Além de você estar se ajudando, você vai ajudar outras pessoas também. E nesse vídeo temos dúvidas. Vamos começar? Primeira dúvida aqui, para a gente iniciar, é uma dúvida que não vai ter nem como a gente fazer esse processo todo aqui para poder explicar. Eu fico até triste, tá? Mas é uma dúvida que eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Porque aqui eu não tô num estúdio ainda corretamente para poder gravar, porque senão eu especificava, eu até fazia o processo, que no caso é a pergunta aqui do Ramon, né? Ramon Vaqueiro. A pergunta dele é o seguinte: olha, eu tenho uma guia de proteção de Oxum, né? Mas eu quero consagrar ela para proteção. Como eu faço sem eu ir em nenhum terreiro? No caso, em casa mesmo. Isso quer dizer que ele tem uma guia de proteção, né? Provavelmente ele comprou, ganhou ou confeccionou, ele não especificou. Mas enfim, ele pode tanto ter feito, ganhado ou confeccionado, né, a própria guia. E ele direcionou essa guia para proteção, similar a essa aqui, que o similar que eu digo é que eu utilizo no meu dia a dia, que é para proteger o meu dia a dia. E ele quer consagrar essa guia. Consagrar, no caso, seria cruzar ou emantar ou depositar um propósito e uma energia nesta guia. Porque antes de você fazer isso, eu não depositei energia nenhuma, eu não consagrei, eu não emantei. Isso aqui não vai passar de um simples colar, tá? Ele vai ser apenas um colar. Após que você consagra, após que você deposita uma energia, que você energiza essa guia aqui, esse colar, ele passa ou ele se torna uma guia. E dependendo do qual foi a energização do propósito que você depositou, vai se tornar uma guia de proteção, tá? Vamos lá, quais são as formas de consagrar uma guia de proteção, tá? Vamos aqui. Levar a guia no terreiro, tá? Vou falar as formas. Levar a guia num terreiro, pedir para uma entidade cruzar essa guia. Outra forma é pedir para um pai de santo ou para um médium também, que tem conhecimento para fazer aquilo. Isso você pode, é claro, se você for levar para uma entidade, provavelmente em um terreiro. Mas fora de um terreiro, você pode pedir para um médium ou para um pai de santo. Isso tanto dentro de um terreiro como fora de um terreiro. Agora, a outra questão é, onde que eu moro não tem terreiro, ou eu não confio em terreiro nenhum, eu não confio em médium nenhum e eu quero eu mesmo consagrar. Eu consigo? Sim, você também consegue consagrar. Porém, é claro, é um processo que você deve realizar. Não é simplesmente, consagrei. Não, emantei, energizei a guia. Não, você precisa fazer um pequeno processo ali para consagrar. Deixando bem claro aqui que existem várias formas de consagrar uma guia de proteção, até mesmo uma guia de trabalho. Normalmente, vamos lá, as entidades utilizam banhos, tá? Com ervas, bebidas e até mesmo algumas orações. Outras entidades utilizam o toque das próprias mãos ou a energização das próprias mãos para consagrar aquela guia. Um pai de santo
provavelmente ele também pode utilizar os mesmos processos, tá? Já nós médios dentro de casa, às vezes, sem um conhecimento amplo desta forma, vamos utilizar os processos mais simples, que tradicionalmente são os banhos, isso mesmo, os banhos de ervas. Neste caso, o ideal é que a gente, pelo menos, conheça banhos direcionados às entidades, aos orixás correspondentes àquela guia. Um exemplo: eu tenho uma guia de Exu, quero consagrá-la ou descarregá-la, enfim. Então é claro que eu devo ter o mínimo de conhecimento possível das ervas de Exu, porque é uma guia de Exu. Por que eu falo que a gente tem que ter o mínimo de conhecimento possível? Porque cada erva vai ter uma função. Como eu quero consagrar a minha guia, no caso eu quero trazer energia para minha guia, no caso colocar um propósito nela, então eu não vou utilizar necessariamente uma erva de descarrego, tá? Eu preciso de uma erva para energizar, que é para colocar o propósito. Então você tem que ter um conhecimento básico ali, tá? Vamos lá. São várias ervas, né? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, pessoal, em breve eu vou trazer um vídeo consagrando a guia, tá? Vamos lá. Eu aconselho, é claro, antes de mais nada, para iniciar o processo, firme uma vela, no caso acenda uma vela, tá? Firme uma vela ali, né? Porque a vela ela vai funcionar como um ponto canalizador ou vai funcionar como um portal, uma conexão entre você, o orixá específico ou aquele processo que você está realizando, tá? Então firme uma vela, de preferência da cor do orixá que você está firmando aquela guia, né? Que você está cruzando aquela guia, ou, é claro, a universal, que é a vela branca. Vamos aqui, no caso, Oxum. Ervas de Oxum, tá? Vamos aqui para uma erva boa. Descarrego, primeiramente, vamos começar com o primeiro processo. Primeiro você precisa descarregar essa guia. Por quê? Porque essa guia, vamos dar um exemplo que você confeccionou. Se você confeccionou, você comprou essas bolinhas aqui, as miçangas. Isso aqui estava na loja. Às vezes passou pelo produtor, passou pelo dono da loja e às vezes outras pessoas colocaram a mão também nessas bolas, né? No caso aqui nas miçangas, e ela pode ter uma certa carga energética. Então o conselho ali é dar um banho de descarrego. Eu vou aconselhar sal grosso. Ponto. Mas sal grosso para descarregar a guia sem ela ter sido usada, sim, o sal grosso é um banho excelente, porque vai limpar totalmente as energias que estão ali naquele colar por enquanto, tá? Então sal grosso bacana. Depois você vai procurar uma erva de energização. No caso, para Oxum, procure ali uma erva que possa ser de energização. Vamos dar um exemplo aqui, o lírio, tá? O lírio é uma erva boa para energização de Oxum. Outra erva que é também direcionada ao Oxum, mas não é muito usada, é o hortelã. Também funciona como energização, tá? Alfavaca também é um banho de energização para Oxum. Vamos descartar o hortelã, tá? Porque o hortelã, além de ser de Oxum, também é de vários outros orixás. Então vamos colocar o lírio ou então a alfavaca, uma das duas ervas. Você vai fazer esse banho macerado, deixando bem claro, temperatura ambiente, e vai fazer esse banho molhando a guia 3 vezes. Faz aqui num prato, num tacho, né, num balde, enfim. 1, 2, 3. Grudou erva, deixa, não tem problema. Pode deixar a guia ali onde você firmou a vela, cuidado para não queimar. Espera a vela queimar toda e pronto, a sua guia está energizada. Em breve eu trago mais sobre isso para poder explicar passo a passo. Mas praticamente o processo é esse. Deu para vocês compreenderem? E é claro que se você tiver dúvidas, mais dúvidas sobre o assunto, já sabe o que fazer, né? Se inscrever e deixar seu comentário, sua dúvida aqui, tá bom? Mas vamos continuar, minha gente, para não alongar muito o vídeo. Aqui a próxima pergunta, no caso aqui, é da Nalva Rosa. Nalva Rosa. A pergunta dela é: Mãe de Santo, sabe que é um espírito que não é bom? Mãe de Santo ou Pai de Santo? A pergunta necessariamente seria: uma mãe de santo ou um pai de santo sabe se o espírito é bom ou se o espírito é ruim? Vamos lá. Sim e não. Por que sim e não? Por quê? Vamos tentar compreender. Muita gente coloca na cabeça o seguinte:
Ah, o pai de santo, a mãe de santo é aquele que sabe de tudo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? O pai de santo ele não sabe de tudo. A mãe de santo ela não sabe de tudo. É claro que um pai de santo, uma mãe de santo, ele passou por um processo aonde ele absorveu muito conhecimento, né? Então é claro que até uma pessoa se tornar um pai de santo, uma mãe de santo, ele passa por um processo longo que ele vai adquirindo conhecimento. Então é claro que para um pai de santo, para uma mãe de santo, é mais fácil ele ter essa percepção de um espírito bom ou de um espírito ruim. Mas eu não posso dizer para vocês que isso é de forma geral. Não posso dizer para você que todos os pais de santo vão saber se o espírito é bom ou se o espírito é ruim, tá bom? Porque, como eu falei, são seres humanos, né? Independente se tem esse cargo de pai de santo ou mãe de santo, são seres humanos e estão aprendendo a cada dia mais, tá? Mas, tradicionalmente, devido à carga de aprendizado, tá? Com o tempo de aprendizado, normalmente os pais de santo eles vão ter a capacidade assim, de tanto de sentir e de compreender se o espírito é bom ou se o espírito é ruim, tá bom? Deixando bem claro que a função do pai de santo, a função da mãe de santo é ter uma percepção muitas das vezes maior do que os médios que estão ali dentro do terreiro, tá? E é claro, pessoal, é necessário que o pai de santo ele tenha essa percepção um pouco maior perante os filhos, porque querendo ou não, né, se a gente for parar para analisar, a função do pai de santo é cuidar, tá, da caminhada espiritual de cada médio, da evolução espiritual de cada médio, tá? Uma das funções, tá? De ensinar, de dar caminho ou de acompanhar o caminho espiritual do filho. Então o pai de santo ele precisa desse conhecimento para poder orientar o filho, né? Para poder auxiliar o filho no decorrer da sua trajetória espiritual. Então normalmente a maioria dos pais de santo vão ter essa capacidade. Só que vamos compreender o seguinte: pai de santo é um ser humano, então pai de santo também é falho. Então pai de santo também erra, pai de santo também se engana, pai de santo também tem impressões erradas, tá? É isso que a gente tem que entender. Capacidade tem? Tem. Não é todos? Claro que não, porque todos estamos em evolução. Às vezes pode errar? Pode, porque é um ser humano, tá? Ah, mas o pai de santo ele tem que saber de tudo. Não, claro. Claro que não, gente. Não é assim que funciona, tá? São seres humanos, tá bom? Mas sim, ele vai ter essa capacidade de saber, tá? E é claro, como? Aí não tem nem como eu especificar para vocês. Sabe por quê? Porque cada pai de santo, cada mãe de santo vai ter ali uma forma de identificar se o espírito é bom ou ruim. Na maioria das vezes, tem duas formas mais tradicionais que os pais de santo utilizam para poder identificar se aquele espírito é ruim, ou seja, se é um quiumba, se não é um quiumba, se é uma entidade verdadeira ou não. A primeira forma é através do conhecimento que o próprio pai de santo tem. Então, como ele já adquiriu muito conhecimento, tá? Então ele vai mais pela lógica. Opa, o espírito fez isso, a entidade fez aquilo, o quiumba fez isso, as atitudes estão assim, o ponto tá assim. Então ele vai juntar tudo isso, os trejeitos, a forma, e com o conhecimento que ele tem, ele vai dar ali um veredito, né? Vamos dizer assim, uma resposta final em cima ou baseado dentro do conhecimento dele. É claro, como eu falei para vocês, ele pode errar, mas a primeira questão seria essa. Depois nós temos mais um lado intuitivo, ou um lado mais mediúnico, onde o pai ou a mãe de santo utilizará os seus dons espirituais ou mediúnicos para sentir a energia do espírito, tá? Então são essas duas formas aí que o pai de santo pode utilizar. Deixando bem claro, mas é só pai de santo que vai conseguir, ou só mãe de santo que vai conseguir ter essa percepção? Não, não. Eu estou dizendo que pai de santo normalmente vai fazer isso, mas outras pessoas também podem fazer a mesma coisa, tá? Ficou dúvida? Deixe nos comentários. Vamos lá para a próxima pergunta. Agora a próxima pergunta aqui, no caso, é do Pedro. Pedro faz o seguinte, a pergunta é longa. Fiz amizade com um rapaz da Umbanda recentemente. E depois disso comecei a sentir a presença de entidade todas as noites no meu quarto. Sempre depois das 23 horas, das 11 horas da noite. Arrepios frequentes e uma presença tão forte ao ponto de eu acordar várias vezes à noite. E
Não consigo parar de pensar na Umbanda. Cresci na igreja e me morro de medo. Mas isso, ao mesmo tempo que me assusta, também me gera curiosidade. Devo me preocupar? Eu decidi ir para uma gira de caboclo com esse amigo para conhecer e perguntar para a entidade a respeito disso. Mas ainda sim fico meio preocupado. Vamos lá. Primeira coisa é, eu tenho um pouco de... tá acontecendo isso comigo, né? Como vocês viram na pergunta aqui do Pedro. E tá acontecendo isso comigo, eu tô um pouco com medo, eu tô um pouco preocupado. É claro, gente. Calma, é normal sentir medo, é normal ficar preocupado. Primeiro uma coisa, vamos começar dali, ó. É uma coisa que você viveu a vida toda, né? Você foi doutrinado, acostumado a dizer que isso é algo diabólico, que é algo do mal, que é algo demoníaco. Como que você não vai sentir medo? É claro que vai. E outra coisa, além de você ter sido doutrinado a vida toda, falando das pessoas, pregando isso pra você que era algo do mal, é algo também que você ainda não compreende, é algo que você não conhece. E é claro que o desconhecido causa medo e assusta muitas pessoas. Então, calma, é totalmente comum você sentir medo, até, é claro, você ter um conhecimento mais amplo. O conselho que eu dou, busque sempre aprender um pouco mais. Então acompanhe sempre aqui o canal Tudo Sobre Umbanda, né, que você vai absorver bastante conhecimento e esse medo vai se dissipando aí com o tempo. Então, o que faz o medo se dissipar é o conhecimento, gente. Ponto final, tá? Agora vamos aqui para outra questão. Estou sentindo essas sensações, eu não sentia antes, eu estou preocupado. O que pode ser isso? Aqui, pelo que ele disse, a entidade já explicou para ele, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? De forma um pouco resumida, o que pode ser isso, tá? Vamos lá. Nunca frequentei nenhum terreiro, então, nunca tive contato com esse tipo de cultura, então nunca passei por nada similar a isso. Aí, eu começo a... vamos dizer que a ter uma certa curiosidade. Ou eu começo a ter um certo conhecimento sobre o assunto. Ou seja, eu fui no terreiro visitar, eu comecei a conversar com pessoas, né, que trabalham com esse tipo de cultura. Então, isso faz com que um lado meu que estava praticamente adormecido ou esquecido no meu subconsciente, ele, se desperte, tá? Então, quando esse lado ele se desperta, por assim dizer, então abre portas para que coisas diferentes ocorram, ou vamos dizer assim, para que você tenha a capacidade de observar ou a capacidade agora de não entender necessariamente, porque o entender é o conhecimento, mas agora você vai ter uma facilidade a mais. É igual aquele velho ditado, pessoal. Antes de eu conhecer, nada acontecia, mas agora que eu conheço, acontece, porque isso desperta um lado seu, porque antes você não acreditava e não conhecia, então tudo que acontecia na sua vida poderia ter outras explicações, mas como agora sua mente já tem uma outra visão, muita coisa do que já acontecia na sua vida, você vai dar outro sentido para ela, então praticamente é isso que acontece, tá? Simplesmente é porque você abriu as portas para que coisas novas possam acontecer, tá? E como eu falei para vocês, isso não é nada preocupante, tá bom? Mas eu compreendo. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu acho que eu dei uma enrolada aqui na hora de falar, mas espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Bem simples. Agora vamos aqui para a próxima pergunta e a última pergunta. A pergunta aqui é da Rita Salles. Ela coloca, moro em apartamento e tenho uma pombogira que chamo de Maria Padilha das Almas. Porque acho que é. Chamo de Maria Padilha das Almas porque acho que é. Foi legal essa. Não dá para acender velas no local. Então, retiro ela, ponho na saia. Ponho na sala. Que saia? Ponho na sala, em cima da mesa e acendo. Não tenho imagem de Exu, mas cultuo ela às segundas-feiras ou terças-feiras, embaixo da lavanderia e no chão. Faço oferendas. Análise.
Aí me orienta, por favor. Analise e aí me orienta, por favor. Ah, deu para compreender aqui, olha. Ela tem uma imagem de Pombogira que ela chama de Pombogira das Maria Padilha das Almas, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu até vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse quesito de imagem que eu coloquei o nome dessa imagem pronto. E ela não tem um local específico, né, para poder firmar. Então ela coloca no chão ali, só que quando ela vai acender uma vela, ela coloca em cima da mesa. Tá? Se tá errado, se não tá, vamos lá. Vamos tentar compreender aqui a primeira questão. Tem uma imagem, vamos supor ali, a imagem não tem nome, ou enfim, a imagem não tem nome. Eu posso simplesmente falar que essa imagem é do Tranca-Ruas ou da Pombogira, sei lá o que. Pombogira, sei lá o que. Pode. Parece que não, né? Pode sim. Primeira coisa, vamos compreender que a imagem, tá? Ela é uma representação. Não quer dizer que aquela entidade seja como aquela imagem, tá? É uma representação, tá? Então estou representando. Não é à toa que antigamente os negros, né, quando eles cultuavam os seus orixás, eles necessariamente não usavam imagem, eles usavam um otá ou um ocultá, que no caso era uma pedra natural que eles cultuavam como os seus deuses, como os seus orixás. Então, é uma representação, é uma representatividade. Dito isso, então eu posso pegar uma imagem sem nome, tá, e cultuá-la em termos, né, como se fosse ali uma entidade específica. Tá? Normalmente isso acontece muito. Sabe por que acontece muito? Porque vamos dar um exemplo aqui. As imagens que tradicionalmente conhecemos hoje dentro da religião afro são imagens de entidades mais populares e mais conhecidas. Porém, é claro, temos entidades que não são tão populares assim, não são tão conhecidas. Algumas pessoas acabam tendo a ideia de mandar confeccionar uma entidade própria. Ou seja, eu trabalho com Exu Cangarucaia. Não tem imagem. Só que eu sonhei com o Exu dessa forma e eu vou mandar ali para um escultor confeccionar para mim da forma que eu desejo. Então, você tem uma imagem ali própria, uma imagem individual, né? Uma imagem particular ou uma imagem única você vai ter. Mas vamos dar um exemplo aqui que você não faça isso, você não conhece nenhum escultor ou porque é muito caro. Então muitas pessoas fazem o seguinte, elas vão até lá na loja, compram uma imagem, né, sem nome, que não tem nome embaixo, né? Ela vai escolher às vezes uma que tem uma aparência que ela se identifica, enfim, e ela leva e ela vai cruzar aquela imagem, ela vai fazer todo o processo ali, como se aquela imagem tivesse representando aquele Exu que não se encontra a imagem, tá? Normalmente isso é muito utilizado. Até então, está crescendo bastante, né, hoje em dia, a produção de imagens que não tem nome, aonde que o próprio médium compra a imagem ali e vai consagrar, né, com o nome da entidade que ele desejar. Então isso está crescendo bastante. Então é desta forma que acontece. A outra coisa moro em apartamento. Não tem como eu colocar Exu do lado de fora, porque a forma de tratar Exu, tá, é colocando ele na entrada da sua casa, do lado de fora, do lado esquerdo para quem entra, ou seja, praticamente no quintal ali do lado de fora. Só que é claro, mora em apartamento, isso você não vai deixar de cuidar do seu Exu, da sua Pombogira ali, se você mora em apartamento. Então eu posso colocar dentro do apartamento? Pode. Mas não é perigoso colocar Exu dentro de casa? Gente, é uma entidade que te acompanha, né? Se for perigoso colocar essa entidade dentro da sua casa, então para que ela está te acompanhando? Vamos pensar um pouquinho. Então, vamos dizer que pode. O lugar correto é do lado de fora. Mas pode. Mas por que o lugar correto é do lado de fora? Porque Exu é o primeiro. É aquele que vem na frente, tá? Não é porque ele é só o guardião, mas porque ele está à frente de tudo, tá? Então por isso que ele fica à frente. É o que primeiro, é o que vem primeiro. Vamos dar esse exemplo. Não vou especificar muito não. Mas enfim. Coloco dentro de casa, no apartamento. Quais os lugares que eu posso pôr? Olha, você pode pôr em vários lugares dentro da sua casa, até na própria sala. Mas qual que é o local que eu aconselho? Numa varanda, numa copa, um local que funcione como se fosse uma área
externa da casa ou do apartamento. E até então eu aconselho esse local porque é um local um pouquinho mais isolado, onde muitas pessoas não vão ficar mexendo, ou passar ali, ficar observando, enfim. Então um localzinho ali mais tranquilo, né? Uma varanda, uma copa, enfim, uma arinha às vezes de lazer ali que tem em apartamento. Então coloque nesse ambiente. Coloque no chão? Sim, posso colocar. Posso colocar em uma prateleira ali no alto? Também pode. Isso vai pela necessidade. Eu aconselho a colocar no chão, porque Exu é do chão, né? Exu é da terra, tem um contato direto com a terra. Só que é o seguinte, pessoal, vamos compreender o seguinte, você está em apartamento no 7º andar, né? Então já é meio que sem lógica falar que Exu é da terra, né? Você está no alto, parece bobo, mas se a gente for parar para pensar, acaba tendo lógica. Mas enfim, pessoal, pode colocar no chão. Ah, mas eu não quero colocar no chão porque molha, porque isso. Eleve um pouco, não tem problema nenhum. O Exu não vai achar ruim porque ele vai compreender a sua necessidade. Ele vai compreender ali qual é a necessidade, enfim, de você estar fazendo isso. Ah, vou fazer oferenda, vou acender uma vela, posso colocar ele um pouco mais alto por X fatores? Pode. Primeiramente é bem simples, você tem que analisar a questão, se pode, se não pode, se qual é a necessidade, né, e qual é a possibilidade. A possibilidade é de fazer isso. Então faça com todo respeito, bacana, certo? Praticamente isso. Mas é claro, se ficou mais dúvidas sobre o assunto, basta você deixar aqui nos comentários. Mas enfim, pessoal, chegamos aí ao fim desse vídeo. Quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez lembrando, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar sua dúvida, tá? Porque a sua dúvida, além de sanar a sua dúvida, vai sanar a dúvida de outras pessoas, tá? Certo? Até o próximo vídeo. E axé a todos.